E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com os irmãos do nosso canal Missões na Rede. Quero falar com os irmãos se unidade é possível. Será que é possível o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ser unida com um único só propósito e uma só missão na Terra? Será possível a unidade? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui hoje em mais um vídeo no canal Missões na Rede e hoje queremos falar sobre unidade. Será possível o povo de Deus na terra inteira serem unidos? O que Deus pensa sobre a união do povo de Deus na terra e como nós observamos esta unidade, como nós devemos ser? A palavra de Deus diz aqui em João capítulo 17 e o versículo de número 20, essa é a oração do próprio Senhor Jesus, diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quando nós observamos a oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele ora pela a unidade de todos aqueles que hão de crer nele, pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Essa semana eu escutava uma ministração do Myles Morrow, esse servo de Deus que já descansa na glória com Deus. Ele disse o seguinte, que unidade não significa uniformidade. Ou seja, unidade não significa a gente ter o mesmo pensamento, a mesma forma, a mesma estratégia, a mesma dinâmica. Não significa a gente ser tudo do mesmo jeito. Não, unidade não significa isso. Unidade significa, mesmo nós sendo diferentes, mas nós temos a capacidade pelo Espírito Santo de andar juntos. Um outro homem de Deus falou essa semana, o apóstolo Luiz Hermínio, ele disse o seguinte: se estamos indo para o mesmo lugar, com certeza nós vamos nos encontrar no caminho. O que eu acho interessante é que no nosso tempo, muitas pessoas têm sido desunidas. As pessoas às vezes colocam as placas das suas igrejas acima do reino de Deus. Nós sabemos que todas as denominações são manifestações da graça de Deus, são maneiras de Deus manifestar o seu poder, a pregação do Evangelho. Mas existe o reino de Deus. O reino de Deus está acima. O propósito do reino de Deus está acima. Qual é o propósito do reino de Deus? O propósito do reino de Deus é que toda a terra, como está lá no profeta Abacuque, é que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus. Que toda a terra seja cheia do conhecimento dele. Mas a natureza do reino de Deus é o amor. É sermos filhos do mesmo Pai e termos o mesmo propósito de que toda a terra seja cheia da glória de Deus. É verdade que cada denominação tem a sua teologia, tem a sua maneira de pensar, tem o seu jeito. Uns falam Pai do Senhor, outros graça e paz, outros a paz de Deus, outros não falam paz, só boa noite. Cada um tem um jeito, porque nós somos seres diferentes. Deus nos fez assim. Mas nós devemos entender que aquilo que nos une é mais forte. O assembleiano é armeniano e alguns nem tantos. Alguns são meio calvinistas, outros já são mais calvinistas, outros são ultra-calvinistas, assim como tem o ultra-armeniano. E um não é nenhum dos dois, é mais liberal no sentido de não crer nessas coisas, já crer em outras coisas. Cada um tem um pensamento, uma crença, uma palavra. Mas o que eu acho muito interessante é que todos nós cremos nos elementos fundamentais da nossa fé. Por exemplo, você acredita que você pode ser salvo unicamente por causa de Jesus?
Você acredita? Eu também acredito. Então isso nos une. Você acredita que todo aquele que crê deve ser batizado nas águas? Você acredita? Claro, eu também acredito. Você crê que Jesus vai voltar? Claro, você acredita? Eu também acredito. Alguém pode dizer, não, mas eu acredito que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. E o outro pode dizer, não, eu acredito que nós vamos passar pela tribulação. Nós devemos entender que isto não deve nos separar. O importante é que ele vai voltar. E nós estamos unidos por isso. Você acredita que o evangelho tem que alcançar o mundo todo? Eu também acredito. O que eu estou tentando dizer para os irmãos é que apesar das nossas diferenças, nós temos que caminhar juntos por causa do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus está acima da nossa placa denominacional. O reino de Deus está acima do que você acha, está acima da sua igreja. O propósito de Deus não é levar o nome da tua igreja e da minha igreja nos quatro cantos da terra. O propósito de Deus é que a glória dele encha a terra, através de quem ele quiser usar. Então nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós vamos nos encontrar no caminho. Mesmo a gente tendo diferenças de ideias, mas nós temos que entender, nós não podemos ser diferentes no sentimento, nas emoções. Nós precisamos ser um só, o corpo de Cristo andando na terra. Então, por favor, vamos parar com essas brigas, com essas contendas de igreja contra igreja. Isso não vale a pena, isso apenas nos separa. Veja que a Bíblia diz, o próprio Jesus nos deu a glória para que a gente fosse um só. O reino de Deus é maior. A oração de Jesus Cristo tem que permanecer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, aqueles que hão de crer em mim. Não é você ser unido só com o povo da tua denominação, e nem eu ser unido só com o povo da minha denominação. É nós sermos juntos como um corpo de Cristo. Você participa da ceia? Eu também. Então isso nos torna um. Onde houver um crente agora espalhado no mundo que crê em Cristo de todo o seu coração para a sua salvação, que entregou a vida ao Senhor, que crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele vai voltar, e que através dele podemos ser salvos e participa da ceia do Senhor, onde estiver uma pessoa assim, ele se torna um com a gente. A gente não pode se separar por causa dos detalhes, das minúcias. Nós devemos olhar para Cristo, para o alvo. Então vamos viver em paz. Não vamos nos separar. Eu acho interessante que aí no mundo, cada nação, quando eu digo nação, eu quero dizer a qualidade de pessoas. Cada tipo de pessoas são unidas. O clube dos médicos é unido, a nação dos professores é unida, a nação do exército é unido, a nação dos advogados são unidas, cada uma buscando pelos seus direitos. Nós, sendo a nação eleita, o sacerdócio real, devemos refletir a união que o próprio Jesus teve com seu Pai. Porque ele disse, assim como eu e o Senhor somos um, eles também devem ser um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, disse Jesus. Então isso me leva a crer que para o mundo acreditar que Jesus é verdadeiramente o Messias, a igreja deve representar o Senhor Jesus com unidade, com poder, com servidão e com humildade. Então vamos ser unidos, apesar da gente ter muitas diferenças em alguns aspectos, mas todos nós cremos que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Vamos espalhar o reino de Deus com toda a força que a gente tiver, porque em breve o Senhor está vindo buscar o seu povo, não uma placa, uma igreja, mas o seu povo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Curta esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais. Vamos espalhar o pensamento do reino de Deus no mundo. E comenta aí, coloca nos comentários aí alguma coisa sobre unidade, o que você acha desse assunto. Você acha possível a igreja estar unida para alcançarmos um único propósito? Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo do Missões na Rede, em nome de Jesus.